raiva quando o cabo da espada é detalhado que dá dó de pôr a mão e tapar tudo. Não tem por onde segurar que não tenha detalhe. Dias o Facebook, naquelas memórias do Facebook lá que só servem pra te lembrar de gente que morreu, ele me mostrou a primeira vez que eu construí essa espada de uma memória de 11 anos atrás, em 2011, quando saiu o Skyrim. E foi a primeira vez que eu fiz essa espada. E aí eu vi aquela espada, que na época eu achei que tava foda demais, e eu pensei, nossa, que merda, tá muito tosco isso. Eu conseguiria fazer melhor hoje em dia. E aí é lógico, horas depois eu já tava tendo que fazer de novo, porque, né, toque é toque. Então, aqui tá, essa é a da Edric Sword, do Skyrim. Eu acho que as espadas da Edric desse jogo são o meu design favorito, porque elas são desnecessariamente pontudas e ainda tem vermelho no meio e partes que matam quem tá usando, completamente pontuda, desnecessária, tudo o que eu amo. E eu construí ela de madeira dessa vez, não foi de EVA, porque assim, quando eu tô jogando videogame, hoje em dia, foda-se, eu jogo no easy mesmo, porque eu quero só me divertir, eu não tô nem aí, quem que eu tô tentando impressionar, sabe? Mas pra construir coisa, aí eu quero jogar no hard. Então eu decidi fazer com madeira, só porque eu tô fazendo muita coisa de EVA, e eu queria ver se eu conseguia jogar no hard e fazer algo mais esculpido de madeira. Mas, se você quiser, você pode fazer exatamente o que eu fiz aqui com EVA, não tem problema. Você imagina, de madeira deve custar mais caro, né? Mas na realidade, meio que sai na mesma, porque a placa de MDF que eu usei para construir isso aqui, que ela é tipo um pouco maior que isso, e dá para fazer umas duas dessa com a madeira, se você cortar direitinho, custou R$29. E o pacote de EVA grosso que eu uso, tipo, usaria, sei lá, umas 3 folhas para fazer isso aqui, para ficar rígido, custa uns 40 e pouco. E, então, tecnicamente o EVA é ainda um pouco até mais caro que a madeira. A diferença é que ele é mais fácil de trabalhar. E a madeira você precisa ter mais ferramentas, você precisa ter mais serra, você precisa ter lixa. Mas você vai ver que dá pra fazer tudo na mão, porque na metade todos os meus material quebraram, a minha serra quebrou, eu tive que cortar na mão. Então, se você tiver raça, dá pra fazer tudo na mão, não precisa ter ferramentas fodas. Eu sempre falo, ferramentas boas só tiram o tempo que demora pra fazer as coisas. Mas você tem que saber o que você tá fazendo. Se você não tiver ferramentas caras e você tiver paciência e saber o que você está fazendo, dá para fazer a mesma coisa com os mesmos resultados, só vai demorar mais. Então é isso aí, eu vou ensinar como fazer essa espada da Edric, que eu gostei pra caramba do resultado, usei acabamentos diferentes, vou dar umas dicas aí pra vocês. E é nóis, assiste aí. Preparando aquele templatezinho, né, para fazer nas proporções corretas, porque como eu sempre falo, as duas coisas principais e mais importantes para a prop ficar legal é ela ter a silhueta e proporção correta e ela ter a pintura caprichada. Tudo que tem dentro é só você pulindo. Então se você tem um template da hora assim que nem esse que eu fiz, já é meio caminho andado. Você pode construir usando papelão, seja lá o que você quiser. Eu estou usando madeira porque eu quis jogar no hard para esculpir bem essas serrinhas, deixar bem 3D. Mas você pode fazer com o material que você quiser aí, basicamente a mesma coisa. E lembrando que esse molde aí, esse template, eu preparei ele bonitinho, tá pronto para imprimir. E eu vendo ele lá no Instagram e tal, só me chamar. E aí já ajuda o canal um pouquinho a comprar já umas colinhas, comprar umas tintinhas a mais. Que aí já me ajuda a construir mais coisas inúteis e aí eu posso fazer mais vídeos estúpidos assim, gastando dinheiro sem sair tanto no prejuízo. Então, se você quiser ajudar o canal aí fazendo um pix ou comprar um molde, é nóis. E aí eu tô só cortando a madeira e eu quebrei 3 serras cortando isso daí, porque como eu quis usar essa madeira barata aí, ela acontece que também é mais densa e então ela é mais difícil de esculpir. E eu acho que eu tava usando a serra errada, então me estuprou 3 serrinhas e tive que terminar cortando na mão, com serrinha de mão. Ô, Shane, você pode parar de chacoalhar aí que eu tô falando aqui? Obrigado. Então, aí eu tive que cortar na mão, então até se você não tiver essa serra dá pra você fazer, porque eu tive que fazer dos dois jeitos. Aí eu tô lixando, lembrando que toda essa parte, se você fizer com papelão ou EVA, você pode só passar o estilete já em ângulo e já vai ter feito tudo isso.
É que eu quis jogar no hard pra fazer bem 3Dzinho e deixar bem sólido. E eu não queria que ficasse parecido três chapas de madeira coladas uma em cima da outra, sabe? Eu queria que as partes da lâmina e das pontinhas da guarda dela, que são meio espinhas, que são tipo essa partezinha na parte de trás da lâmina e as partezinhas da guarda, elas não são tipo afiadas tipo na grossura de três chapas. Essas que estão aparecendo aqui, elas são tipo umas. Elas ficam. Como que fala? Elas viram tipo uns espinhos, assim, sabe? Bem. Como se fosse um negócio bem 3D, assim, elas não são chapas. Então eu tive que lixar em 360 graus para ficar meio que um círculo afinando. E aí a dica é, sempre que você tiver alguma coisa assim que vai ter uma pontinha, especialmente MDF, que ele pode ficar meio frágil, você coloca Super Bonder, que é quando ele seca, ele deixa indestrutível a madeira, ela fica pontudinha, super resistente, e isso salva qualquer coisa. Aí eu dividi o cabo em dois para poder colocar dentro do cabo, né? Porque aquela parte de trás não ia passar por dentro do cano. E também porque assim eu posso fazer a curva, né? Então eu aqueci bem o cano. Aí eu vou enfiar ele dentro da madeira para ele ficar bem no formato perfeito da madeira. Aquecer bem o outro lado e enfiar do outro lado. Aí eu posso fazer a curvinha depois com os dois lados já colocados. E isso dá uma segurança muito grande pro cabo, porque como você pode ver, depois que esfria, o cabo encaixa perfeitamente. E aí ele fica hiper firme, mesmo sendo curvo e com o cabo mais grosso na parte de trás. Então eu achei que foi um bom migué que eu consegui de fazer passar pelo cano e ainda ter a curvinha e ficar resistente. E essa técnica que eu falei de colocar Super Bonder na pontinha da madeira, ela funciona tão bem que já teve evento em que eu tentei entrar com coisa assim feita de madeira com a pontinha de Super Bonder, que não me deixaram entrar porque o cara achou que era de metal, achou que era de algum material duro. Então, se você tiver aqui para evento, essas coisas, eu não recomendo fazer de madeira. Primeiro porque é mais pesado e também porque é perigoso de matar os amiguinhos, né? Então, só faça as coisas de madeira se você quiser mesmo deixar no seu quarto, na sua gaming room aí, ou se você não liga de matar as pessoas, que também é uma opção, né? Aqui ó, você pode ver aquilo que eu falei. Você vê que eu estou colando as partes mais gordinhas, onde eu vou querer esculpir um pouco mais, mas ela fica meio gordinha, você tá vendo? Tem três camadas, tem a madeira e os dois EVAs. Eu vou lixar isso depois para ficar meio que pontudinho, como se fosse um espinho. E aí vai ter a lâmina chapada e essas tipo detalhes ornamentais na guarda, eles vão ser bem 3D arredondado. Isso vai dar uma cara bem de objeto 3D, assim. Ele não fica com cara de chapas coladas umas em cima da outra, sabe? Porque às vezes muita coisa de cosplay assim, você consegue ver que o cara só colou uma coisa em cima da outra, foi colando, colando, colando. E isso fica com a cara meio amadora, sabe? Aí eu coloquei um preguinho atravessando o cano pra só firmar bem a madeira no cano e não soltar nunca mais. E aí pra fazer os cabos de aço que tem no cabo, eu usei um barbante, só uma corda dessas de paracorde, de material sintético. E fui enrolando bem firme, colocando cola a cada algumas voltas para ficar bem firme. E quando ele vai soltar aqueles fiapinhos assim, você só passa o isqueiro em volta que ele se livra de todos os fiapinhos e não tem segredo. Aí aquela boa e velha técnica de entope tudo de cola branca e presta atenção para não ficar marca de espinho nem deixar escorrendo, mas tenta dar uma boa camada grossa, assim, ao ponto de ficar esbranquiçado quando tá molhado, para que ela fique toda com essa camada protetora assim meio emborrachada, meio protegida. Isso vai fazer duas coisas. Primeiro, vai aumentar a durabilidade, especialmente das partes de EVA. Vai ficar a prova de água, a prova de idiota. E quando você passar a tinta, o EVA não vai chupar e ele não vai chupar numa proporção diferente da madeira. Então eles vão todos ter o mesmo acabamento de tinta. Isso ajuda muito a deixar com acabamento metálico. Então primeiro dei a base de preto para tudo. E aí eu tô com essa pasta metálica, eu vou passar de leve só para realçar os detalhezinhos e dar um tom meio de grafite para a espada. Eu tô tomando cuidado para não deixar ela prata. Eu tô passando só nos relevinhos, porque ela tem que parecer que é um metal preto escuro.
E agora ela tá ficando bem prata, mas é porque eu sei que quando eu passar o verniz, tudo que tá prata vai virar cinza e o preto vai dar um pop a mais, porque ele vai ficar preto brilhante. Então eu vou, depois que eu terminar esses detalhes das partes 3Dzinha da guarda, eu vou passar um verniz brilhante só nas partes de EVA, que são essas que estão mais pra cima. E aí eu vou passar a pasta metálica na madeira, e aí eu vou passar bem mais, porque a madeira, mesmo sendo um metal escuro, ela é um pouco mais cromada, porque ela é como se fosse afiada. Então eu tô passando bastante, tomando cuidado para passar mais na parte afiadinha do que na parte do centro da lâmina. E aí você vai ver que tudo que é metálico agora tá meio que brilhando igual, porque tá com aquela pasta metálica igual em tudo. Quando eu passar o verniz em tudo menos na lâmina, você vai ver que vai ficar tudo com um brilho diferente, ele vai ficar com uma textura diferente. O que está cromado vai virar cinza escuro. E aí a lâmina vai ficar com uma textura diferente das partes pretas. E vai diferenciar bem. E brincar com texturas e acabamentos diferentes é um ótimo jeito de fazer props que são todas da mesma cor ficar com uma cara mais profissional, sabe? Tipo a armadura do Batman, que ele é todo preto, mas não é preto, são 1 milhão de tons diferentes de cinza, cinza hiper escuro, carbon fiber e uma parte é fosca, outra parte é brilhante. Então brincar com acabamentos diferentes assim dá uma cara muito mais profissional. E aí você pode ver que eu deixei todas as partes, entre aspas, pretas da lâmina com esse acabamento brilhante, o que deixou o vermelho mais bonito também, e não passei na lâmina. Aí quando eu tirar, você vai ver, olha, a lâmina fica com acabamento metálico, porque eu deixei ela só na pasta metálica, enquanto o preto fica com acabamento brilhante de outro tipo de detalhe. Aí eu vou com aquela pasta metálica, eu vou passar de leve só nas bordinhas do preto, que é só onde eu quero que chame mais atenção. E nas partes que é pra ser de metal mais claro mesmo, tipo essas partes da guarda. E aí eu vou meio que fazer uma luz de sombra forçada, tipo nas quininhas e nas bordinhas. E no resultado final você pode ver, fica bem legal, ele fica com acabamento diferente. Pena que a câmera não consegue pegar isso direito. Mas eu já tive tanto minha namorada quanto meus amigos que viram essa espada ao vivo, assim. Aconteceu aquele negócio legal que eu amo, que é quando a pessoa pega esperando que vai ser pesado, porque eu consegui enganar eles, sabe? Sempre que eu dou coisa na mão da pessoa e ela pega achando que vai ser pesado, porque eu enganei o olho dela, ela achou que ia ser de metal, ela achou que era de verdade. Esse é o melhor elogio que um prop maker, assim, que um cosplayer pode ter, quando você engana a pessoa. Quando a pessoa pega o negócio feito de EVA e levanta com tudo, assim, porque ela achava que ia ser pesado, dá uma alegria no coração de ter enganado todo mundo. E ficou assim o resultado final. Eu tive que usar um pouco de efeitos especiais aí para simular que eu estava em Skyrim, mas é engraçado, né? Você vê que eu aplicando um efeito de neve, dando um ar de frio para tudo, dando tons frios, pum, olha como ficou perfeito, tá? Parece que eu tirei ela direto do jogo, tá igualzinho o gráfico. Lembrando que eu tive que escolher qual jogo que eu queria, né? Porque a Skyrim teve 1000 relançamentos, então eu escolhi a versão que eu achei mais legal, que era a original. Tem uns remakes onde eles fizeram ela com mais vermelho, outros que deixaram ela mais fosca, outros deixaram ela inteira preta. Eu fiz a do original de 2011, que é a que eu acho mais da hora. E tá aí o resultado final. Eu gostei pra caramba. Vocês querem ver eu fazendo mais coisa de Skyrim? Comenta aí, interage. Por favor, interage pra essa porcaria do YouTube parar de flopar meus vídeos. Diz aí o que vocês acharam. E aqui um presentinho pra quem ficou até o final. Olha o behind the scenes do mico que eu paguei pra gravar aquela ceninha do começo. Valeu, falou.